Olá, meus amigos. Estamos começando o nosso pós-planejamento nessa terça-feira, dia 1º de outubro. Como eu falei para vocês, faríamos o planejamento nessa terça. Mas estou muito chateado, porque eu ia utilizar, né, os links do Radar Esportivo aqui para poder comentar sobre o que eu tinha planejado dos jogos. E os links de 2 dias para trás não funcionam, ó. Eles ficam com erro. Estava até comentando com o pessoal do Radar aqui, eles falaram que realmente são, por enquanto, 2 dias para trás. Ou seja, vim todos faceiro, todos felizes para fazer. E agora a gente vai ter que lembrar, né? Ou, da próxima vez, eu passo a anotar manualmente o que eu selecionei lá no Radar Esportivo. Aqui do dia 29 eu consigo, né? Mas até o dia 29 a gente vai ter essa dificuldade. Mas enfim, não vai ser um problema tão grande assim. Vamos fazer do jeito convencional, pelo menos até o dia 29. E na semana que vem a gente organiza, né? Lembrando, esse mês de outubro tem data FIFA. Infelizmente, né? E já é agora. Já é no dia... Acho que dia 8, dia 9 já começam as viagens, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Outubro... Dia 8 já começa a dar uma diminuída. O dia 8 não tem nada pra gente poder trabalhar. No dia 9 tem Série B. E aí no dia 10 começa a Nations. Com, provavelmente aqui, ó, eliminatórias da América do Sul. Então, prepare. Só a minha câmera dando pau já tá muito tempo ligada, né? Deixa eu ligar de novo ela aqui. Vamos ver se ela dura um tempinho. Vamos ver se vai ligar. Aí, beleza. Ih, não vai ligar. Deixa eu trocar. Essa daqui vai funcionar. Aí. Logitech. Deixa eu ver se ela tá ligada. Aí. Pronto. Como é que eu faço pra mexer nela? Tecnologia aqui, meus amigos, é zero. Aí. Tá bom, né? Tá bom. Acho que não ficou ruim, não. Vou passar pra cá pra ver. Era isso. Tem que chegar lá mais pra cá um pouquinho. Beleza. Então vamos começar falando sobre o dia 25/9, que foi um dia de Europa League. De novo o SofaScore me arrebentando aqui, ó. Eu clico aqui em cima, ele vai pra propaganda. Deixa eu atualizar ele aqui. Dia 25 de setembro. Eu tinha separado para trabalhar 8 partidas. Começando 1h45, o jogo da Europa League do Bodø/Glimt com o Porto. Eu lembro bem. Eu tenho uma memória relativamente boa, tá? Mas eu lembro bem que eu tinha comentado sobre a possibilidade do Porto se complicar. Porque o Bodø/Glimt, ele é um time de... Não vou chamar um time forte no cenário europeu, mas ele tem um quê de fama no submundo, né? Para quem trabalha equipes um pouco menos conhecidas, mas fortes, que é o caso do Bodø/Glimt. O Bodø/Glimt pegou muita força na época da pandemia, né? E eu lembro que eu comentei sobre a agressividade do Bodø/Glimt. E o Porto acabou se complicando contra o Bodø/Glimt. O jogo ficou 3-2. O Bodø/Glimt ainda teve um homem a menos. Curiosamente, no início do segundo tempo, onde já vencia por 2-1 e marcou um gol com um homem a menos. Isso mostra... Ó, a gente pode ter duas informações aqui. Eu lembro que a gente comentou sobre isso, sobre essa possibilidade. Um desinteresse do Porto na Europa League, e aí a gente pode trazer isso como anotação para a próxima análise, tá? Ou, de fato, uma força do Bodø/Glimt, que eu também gosto de considerar, claro, tá? Além disso, a Lazio venceu o Kiev, o Galatasaray venceu o PAOK e o United se complicou contra o Twente. Esse aqui foi uma surpresa para mim. Esse aqui foi uma surpresa. Mesmo o United tendo poupado, acho que alguns jogadores, ó, jogou o Zirkzee, não, jogou o Zirkzee, jogou o Fernandes. Alguns, né? Alguns não jogaram. Mas a maioria estava aqui. A maioria estava aqui. O United empatar com o Twente também demonstra, e aí eu faço uma nova anotação,
possibilidade do United estar, com perdão da palavra, cagando e andando para a Europa League. Eu lembro que na análise a gente chegou a comentar o seguinte, e isso faz parte, né? Tentar entender o contexto do principal foco da equipe. Aqui no Brasil a gente tem, óbvio, a tentativa, na maioria das vezes, de levar várias competições, né? Palmeiras tentou levar várias competições, não deu certo. Flamengo tentou levar várias competições, não deu certo. Por enquanto, o Botafogo tentando e conseguindo. Não é sempre que dá, né? O Galo não consegue mais chegar no Brasileirão, acho eu. Então, lá fora é a mesma coisa. O United ele tem a Premier League como principal foco, assim como o Arsenal tem e tudo mais. E as competições europeias ficam em segundo plano. Quando se trata de uma competição europeia de segundo escalão, dá para entender, né? O porquê que o United não se empenha tanto. Agora, vamos ser sinceros, o Twente é um time de meio de tabela da Holanda e é uma vergonha, tá? Para mim foi uma vergonha. Claro, para quem trabalhou back favorito, talvez tenha encontrado alguma oportunidade no primeiro tempo para se posicionar, não necessariamente para pegar o gol. No segundo tempo, aí já é para quem trabalha mais no punching, né? Para quem deixa correr, para quem confiou num handicap asiático. Realmente foi um jogo decepcionante, tá bom? Depois, Liverpool e West Ham na Copa da Liga Inglesa. Esse era um jogo que eu tinha muita dificuldade de entender o comportamento de escalação do Liverpool, né? Porque a Copa da Liga Inglesa, em relação também à expectativa de competições importantes. A Copa da Liga Inglesa é a terceira competição mais importante da Inglaterra. A Premier League é a primeira. A Copa da Inglaterra, a FA Cup, é a segunda, né? E aí você tem o Liverpool ainda dentro da Liga dos Campeões. E mesmo assim, ó, o Liverpool trouxe um time forte, né? Não titular, mas forte. O Chiesa aqui jogando como titular. E passou o carro no West Ham, que aí justifica, pelo início de temporada bem ruim do West Ham, justifica talvez um foco maior na Premier League e não na Copa da Liga Inglesa. Ser eliminado agora, já na terceira rodada, não é assim tão ruim para o West Ham, visto que ele pode até se complicar na Premier League. Barcelona e Getafe. Acho que não tinha muito como fugir de uma possibilidade de vitória do Barça, mas decepcionante para quem especulou um handicap asiático, para quem especulou uma goleada do Barcelona. O Getafe ainda começou melhor do que o Barcelona, então para você que veio com uma expectativa de back favorito no primeiro tempo, talvez nem tenha conseguido pegar o gol, né? A não ser que você tenha analisado com carinho a hora que o Getafe diminuiu o ritmo e o Barcelona aumentou. Então nem sempre uma cotação de 1,20, a gente tem que parar com essa mania de achar que nem sempre uma cotação de 1,20 é uma cotação extremamente segura, né? Que vai te dar oportunidade sempre. Nem sempre. O Madrid vira e mexe. A gente também tem esse tipo de situação, né? Então era um jogo esperado, onde o Barcelona tinha mais facilidade. Porém, o Getafe não facilitou a vida do Barça. E olha só, no confronto frente a frente, o Barcelona voltou, obviamente, a não perder. E de novo foi um jogo under. Tinha comentado sobre essa estatística, né? Nos últimos jogos, entre eles, tinha sido um jogo under. E isso motiva, obviamente, a gente não pensar numa situação de goleada ou de muitos gols. Mas é claro que esse gol cedo aqui do Barcelona, ele até abria a possibilidade, né? Tanto é que o Barcelona depois teve mais posse. Olha só, criou aqui uma média de 4 grandes chances perdidas. Poderia ter sido, sim, um jogo com mais gols, né? Então, talvez eu não critique tanto assim o Barcelona por conta dessas estatísticas. Bragantino e Internacional. Aqui no Brasileirão, a minha expectativa no Inter ainda é muito grande, principalmente depois da vitória do Inter nesses jogos recentes. Eu vou comentar sobre isso já já. O Inter conseguiu buscar o gol aqui no início, foi um primeiro tempo muito melhor do Inter. O Bragantino buscou o empate no final do primeiro tempo. O Inter foi muito mais perigoso nos contra-ataques no segundo tempo. E o jogo terminou 2-2. Em cima das pretensões do Internacional, foi um resultado ruim. Porque, óbvio, esperava-se que o Inter somasse ali 100% das pontuações de jogos atrasados. Mas nem todo dia tem pão quente, né? E o Inter conseguiu. Pelo menos aqui a possibilidade... Deixa eu desligar a outra câmera para poder carregar. Pelo menos aqui a possibilidade de ainda, com uma vitória nesse jogo atrasado, né? Em relação a Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, ainda chegar aqui a 48 pontos e ultrapassar a equipe do São Paulo. Tô sempre olhando para a câmera errada. Então, foi um resultado ruim.
para as pretensões, talvez, de ainda sonhar com o título, porque é difícil, mas para G4 não foi tão ruim assim, né? Mais um péssimo resultado para o Bragantino. Me preocupa muito a situação do Bragantino, tá? Corinthians, que está dentro da zona de rebaixamento, tem 28 pontos. Eu tô sempre na hora de fazer uma análise do Bragantino, eu tô sempre trazendo essa minha dúvida se o Bragantino não vai disputar contra o rebaixamento, viu? Porque parece que ele se perdeu nessa questão de tentar focar nas Copas. O Bragantino eliminado das duas, né? Sul-Americana pro Corinthians. Pra Copa do Brasil, eu realmente não me lembro. Acho que não sei se o Bragantino saiu pro Botafogo. Enfim. Mas deixa eu tirar essa minha dúvida aqui, senão eu não vou dormir em paz. Copa do Brasil. Partidas. Resultados. Foi pro Vasco. Não. Foi pro time do Atlético Paranaense. Foi pro Atlético Paranaense. Inclusive perdeu dentro de casa. Ok. Então, enfim. O Inter não é um resultado excelente, mas continua me dando boas impressões. O Bragantino, sigo com minhas dúvidas. Grêmio e Criciúma, para quem assistiu o meu planejamento, não se surpreendeu. Primeiro porque o Grêmio tinha feito uma péssima partida contra o Flamengo e às vezes resultado não necessariamente significa bom jogo. O Grêmio precisava vencer o Flamengo, o Flamengo estava desfocado, o Flamengo tinha o jogo da volta contra o Peñarol, tinha feito um jogo horrível contra o Peñarol no Maracanã, o Flamengo tinha levado os meninos e o Grêmio tinha que vencer. Isso aí já faz parte da obrigação, né? Porque senão entra numa crise absurda. Agora, podia ter vencido a garotada do Flamengo jogando um pouco melhor, né? E aí você enfrenta um Criciúma e na hora de fazer uma análise você não pode deixar passar uma atuação tão ruim. Para mim o Grêmio era o favorito que podia se complicar. O Criciúma não vinha na crista da onda, assim, também para ter tanta confiança, mas o Criciúma sempre foi uma equipe que marcou muito fora de casa, então pelo menos ambas marcam era uma possibilidade. Eu não trabalho esse mercado, mas confiar no Grêmio eu não confiava, tá? Não sei você. Para mim esse jogo aqui não me surpreendeu, estava dentro da minha análise. O Arsenal venceu o Bolton, também não era um jogo que eu tinha planejado por conta da cotação. O Galo venceu o Fluminense. Aqui, para quem trabalhou ao vivo, esse jogo ele levantou algumas emoções, né? Porque o Atlético Mineiro amassou o Fluminense. Na verdade, o Fluminense foi amassado porque ele se permitiu assim. O Fluminense foi para Minas para se defender. E aí você, atual campeão da Libertadores, você chegar com uma vantagem de 1-0 e só se defender em Minas Gerais é muito pouco para um time do tamanho do Fluminense. E eu estava back Atlético, eu acho que muita gente estava, foi um massacre. Estava no pênalti perdido, infelizmente, faz parte. Depois acabei mantendo a minha posição, voltei a entrar. Situação assim que mexe com o emocional de quem não está preparado, né? Várias vezes vai acontecer isso. Você vai estar numa boa posição, vai tomar um gol contra. Você vai estar numa boa posição, os caras vão perder gol. Vai estar numa boa posição, vai pegar gol. Faz parte do processo, né? O importante é, de novo, relembra as 3 frases. Estar numa boa posição, tá bom? No segundo tempo, comecinho do segundo tempo, gol do Galo. Aí mexe demais com a cara do trader honesto, né? Que a gente costuma falar. Porque você tava ali, ó, na fissura de pegar no primeiro tempo. No segundo tempo, eu não tenho metodologia, já estava fora do mercado, o Galo também não tinha começado naquela pressão toda. Faz parte. Agora, o resultado me surpreendeu pelo Fluminense não lutar. Lutar no finalzinho aqui depois de ter tomado o segundo gol, já não merecia. Agora, o jogo inteiro, ele foi ausente de vontade, tá? Então, para mim, o Fluminense ele mereceu ser eliminado aqui. E muito mais por conta do comportamento do Fluminense do que o comportamento do Galo, porque o do Galo já era esperado. Você tem que fazer isso mesmo. Você estava em desvantagem, fez um salseiro danado, uma pressão danada e conseguiu o resultado, muito por conta do que o Fluminense não fez. O São Paulo conseguiu a proeza aqui no tempo normal de perder um penal com o Lucas. O Botafogo ficou melhor no início do jogo. Esse jogo eu não trabalhei, foi muito tarde para mim. Acabei assistindo do sofá, tá? São Paulo empatou lá no finalzinho com o Caleri, uma boa jogada de bola aérea. Já estava buscando há algum tempo, né? O Botafogo também. Depois que fez o gol, ó, recuou total. É outra sua situação, né? De abdicar do jogo.
E aí, cara, 1-0 só no placar é perigoso. São Paulo buscou, mas, de novo, São Paulo perdeu num penal na disputa de pênalti. E aí depois o Nestor também perdeu um. Botafogo classificado. Botafogo se mantendo vivo nas 3 frentes. Líder, por enquanto, do Brasileiro. Palmeiras está no cangote, fungando firme. Na semifinal da Libertadores para enfrentar o Peñarol. Acho que o Botafogo passa. Botafogo muito... Provavelmente vai jogar muito melhor no primeiro jogo do que o Flamengo, né? O problema é que deve decidir fora de casa. E ainda vivo na Copa do Brasil, né? Passando contra o São Paulo. Enfrenta água. Não. Tô falando besteira. Nas 3 frentes. É Libertadores e Brasileiro só. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia. Cara, por que eu tô confundindo? Eu tô confundindo com o Galo? Não tem ninguém nas 3 frentes, né? Não tem mais ninguém nas 3 frentes. O Flamengo caiu. Não tem mais ninguém. Então o que eu falei lá no início, você já me xingou. Então pode reforçar o xingamento aí embaixo. Pode reforçar, tá vendo? Eu tô ficando velho, cara. Tinha na minha cabeça que tinha alguém disputando 3 competições. Não tem mais. O Galo. Mas, ó, é difícil. Pra brasileiro, o Galo já não chega, né? Então ninguém. Então aquilo que eu tava falando lá atrás, de disputar várias competições ao mesmo tempo, nem isso. Nem o Botafogo. Eu usei o Botafogo como exemplo pra falar do United, nem o Botafogo. O Botafogo caiu pro Bahia. O Bahia depois caiu pro Flamengo. E o Flamengo agora tá na semifinal contra o Corinthians. Então, esquece. Você que me xingou, reforça, tá? Mas, ainda assim, chegar vivo numa semifinal de Libertadores e estar na liderança do Brasileiro é muita coisa para um Botafogo que ainda está num processo de maturação com essa coisa da SAF. Isso porque o Botafogo sofreu uma queda emocional muito grande no ano passado por conta da perda do título brasileiro, do jeito que foi, né? Mas enfim, o Botafogo acabou passando. No dia 26, novamente Europa League e Copa Itália e tudo mais. Vamos começar aqui por Malmo e Rangers. Esse jogo me decepcionou pela falta de gols do Malmo. Eu imaginei um jogo para pelo menos 2,5, para ambas marcam. O Rangers complicou a vida do Malmo por aqui, mas eu esperava um pouco mais. Ó, o Malmo perdeu depois de 4 confrontos diretos, sofreu gol novamente, mas o Rangers não sofreu, né? Depois do quarto jogo consecutivo, o Rangers não sofreu os últimos resultados entre eles, ó. 1-1, 2-1, 2-1, não sofreu a equipe do Rangers. Tottenham e Karabag, que jogo xoxo, hein? Karabag praticamente não se fez presente, principalmente quando estava com um jogador a mais no primeiro tempo. Eu abdiquei, juro pra vocês, eu abdiquei esse jogo no início do segundo tempo. Porque o Tottenham, ele era superior, mas parecia que jogava com uma corrente amarrada no pescoço, né? Que não tem interesse nenhum, vamos ser sinceros. O Tottenham foi aí na questão ao esmo, assim, numa parada meio que vamos na obrigação. O Karabag sonhou ali com uma recuperação num penal, perdeu. Depois o Tottenham só cutucou nos contra-ataques. Então, jogo decepcionante. Napoli e Palermo, dentro do esperado também, né? O Palermo hoje um time de segunda divisão, o Napoli muito bem treinado hoje em dia. Conseguiu rodar jogadores, com destaque para Ngongi. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse cara. Njongi, enfim. Foi atacante ali do lado esquerdo. David Neres estreando como titular, se não me falha a memória. O jogo era para back mesmo. Celta Vigo e Atlético me decepcionou da seguinte maneira, resultado. O jogo inteiro o Celta foi chato pra cacete com o Atlético de Madrid. Eu esperava um jogo para mais gols, esperava o time do Celta marcando o seu gol também, mas não conseguiu. Ó, nos confrontos diretos, o Atlético voltou a vencer, não perdeu, não sofreu gol. O Celta sofreu gol e o Atlético foi o primeiro a marcar. Tudo dentro do esperado no planejamento, mas o meu planejamento específico, eu esperava mais e foi completamente contra, né? O que eu imaginava. Eu achava que o Celta, assim como marcou contra várias outras equipes, poderia marcar aqui também. E se eu tivesse colocado dinheiro, teria perdido.
Peñarol e Flamengo foi o jogo principal do dia, né? Foi um jogo onde o Flamengo teve total controle, mas não finalizou. Para você que tá dentro de um leia per equipe em campo, né? Se você tava leia per equipe é um Peñarol, até back Flamengo. Você vê uma equipe que tem, no primeiro tempo, 76% de posse. No segundo tempo, 72%. No total, 74%. Criar uma grande chance no gol é difícil, né, cara? É difícil. E essa grande chance foi lá no finalzinho. O Flamengo praticamente tocou e não finalizou. Se tivesse feito esse jogo lá no Maracanã, talvez tivesse tido um resultado melhor do que a derrota do jeito que foi, né? Por 1-0. E aí, o Tite prometeu que ia ter gol no Flamengo. Não conseguiu. O Flamengo cai nas quartas da Libertadores. E também caiu o Tite depois do jogo contra o Atlético Paranaense. A gente vai falar sobre isso. Chapecoense venceu o Amazonas. Na Europa League, o Braga venceu o Tel Aviv de virada. A Roma se complicou contra o Atlético. O Ajax cacete para cima do Besiktas. E o Fenerbahçe venceu o União Saint-Gilloise da Bélgica por 2-1. Tá? Então, não foi um dia assim bem planejado. Fazendo aqui a meia-culpa. Esperava mais do Malmo. Esperava mais do Tottenham, apesar de ter vencido. Esperava mais do Celta. O Flamengo se complicando aqui. Esse já era esperado, na minha opinião. Tá? Esse já era esperado. O Peñarol poderia até ter jogado um pouco mais agressivo no contra-ataque, mas o Peñarol só ia sair para o jogo se ele tivesse feito de novamente 1-0 no Uruguai. Ele não ia se arriscar tanto assim, não. Vamos lá, dia 27. Que aí a sexta-feira é uma grade um pouco mais amarrada, né? Al Nassr e o Al-Wehda, ou Wada, depende do lugar que você busca o nome, né? O Al Nassr venceu por 2-0, mais um golzinho do Cristiano Ronaldo, rumo aos 1000 gols, né? Na Arábia Saudita, o Al Nassr está aqui na quarta colocação, lembrando que o Pioli, ou Pioli, é agora o treinador da equipe. Na Série B, o Ceará venceu o Brusque por 1-0, Brusque sofrendo pouco gol agora fora de casa, né? Geralmente uma equipe sofre tanto. Curitiba e Goiás 0-0 e o Paysandu venceu o Ituano por 1-0. Aqui, eu imaginei que o Paysandu poderia se complicar por conta da cotação tão baixa que estava contra o Ituano. Na Bundesliga, eu não lembro, acho que eu não fiz planejamento nenhum para a segunda divisão da Alemanha. O Fortuna venceu o Furt, se eu não me engano, o Fortuna é o líder da Bundesliga 2, não é? Exatamente. Venceu o Furt, que está na 10ª colocação, e o Ulm venceu a equipe do Braunschweig. O Al-Ahly perdeu a Supercopa da Confederação Africana contra o Zamalek. O Sporting venceu o Estoril por 3-1. Teve gol do Gyökeres? Não teve. Tenho feito, né? Toda a propaganda do Gyökeres para vocês, mas não teve gol do Gyökeres. Inclusive, o Gyökeres acho que não deu nenhuma assistência. Deixa eu ver se ele fez alguma coisa de bom aqui, ó. Gyökeres não fez gol, finalização para fora, nenhuma finalização no gol. Hoje foi decepcionante, né? A participação do Gyökeres. O PSG venceu o Rennes por 3-1, também era esperado. O Rennes, na verdade, ele tinha complicado a vida do PSG em cenários recentes, mas o PSG vinha muito bem. A minha preocupação, se eu não me engano, nesse jogo era a Champions. Ó, o PSG sem derrota, continuou sofrendo gol o Rennes. Foi um jogo de menos de 2,5 gols em 7 de 8. Nesse aí já foi um jogo over. Mas o PSG na França, eu acho que não tem concorrente ainda, tá? Dortmund e Bochum. Meu amigo Chris, do Mundo Bet, e meu amigo Fábio estavam lá presentes no estádio. Mandei um áudio pra ele antes, falei, tomara que seja um 5-3, porque ver 0-0 no estádio é terrível, mas já contando que o Dortmund poderia sofrer um golzinho, né? Acabou sendo 4-2, depois ele me mandou um áudio falando quase. Mas o Dortmund tem essas emoções, né? Acabou virando. Fiquei muito feliz com a participação em gols do Senhu Guirassy. E já foi fazer gol agora na Liga dos Campeões. A gente vai falar sobre isso no próximo planejamento. No próximo pós-planejamento. Mas, fica de olho nesse cara aqui. Ele não foi contratado pro lugar do Niklas Füllkrug à toa, tá? Foi o melhor jogador da Alemanha, na minha opinião, tirando o hype do Kane
na temporada passada, né, que voou. O Serhou Guirassy foi o principal jogador da Alemanha, tirando os jogadores, super jogadores do Bayern. Melhor até do que os jogadores do Leverkusen, tá? E, pra mim, tende a ser um dos goleadores se o Dortmund avançar na Champions e vai continuar disputando chuteira de ouro com o Harry Kane. Vai ser difícil, né? Esse ano vai ser muito difícil. Tem o Gyökeres marcando muito gol, Lewandowski marcando muito gol, o próprio Harry Kane marcando muito gol. Mas é um jogadoraço. Gosto muito. Cheira e fede a gol. Fede a gol, tá? Mas pra mim era um Dortmund, podia sofrer gol por aqui. A favor do Dortmund, eu não sei se eu apostaria nesse jogo como um Panther, tá? Agora, como um trader, eu acho que dava até, quem sabe, até pra sofrer esses gols do Bochum. Eu não fiz, mas eu tenho criado um ranço do Dortmund. Eu vou falar pra você, apesar do Dortmund ser um dos times que mais me deu jackpot, né, de alavancagem, eu tenho criado assim pra match odds um ranço pra trabalhar no Dortmund com stake cheio. Milan e Lecce na Série A. Vitória tranquila do Milan por aqui, mas eu não tive padrão para trabalhar, tá? Acompanhei os primeiros minutos, não gostei do que eu vi, abandonei o barco e assim faço sempre que preciso. Ah, mas o Milan marcou. Paciência. Esse trem partiu e eu não estava embarcado, tá? Dia 28. Que foi, dia 28 continua quebrado o radar aqui, ó. Só dia 29, a gente vai falar dele já já. Dia 28 foi sábado, aí aquele tipo de dia maluco, né? Com 12 jogos, eu vou seguir o planejamento aqui para não se perder. O City poderia se complicar, na minha opinião, contra o Newcastle. Vocês lembram que eu comentei isso daqui? O Newcastle vinha numa fase muito boa, é sempre difícil jogar lá. O City saiu na frente e tomou um empate com um penal. Sinceramente, para mim, tá? Que não sou apegado à camisa, à hype e valorizo muito o adversário, não foi uma surpresa o City ter vacilado. Para mim foi muito mais surpresa o Arsenal ter tido dificuldade aqui contra o Leicester. Que olha só, o primeiro gol do Arsenal aqui ele foi completamente pegável, foi muito tranquilo. O Leicester até fez um sassarico ali, mas o Arsenal depois empurrou o Leicester para trás, foi um massacre. Esses dois primeiros gols do Arsenal aqui era obrigatório pegar, para você que trabalha back favorito. Óbvio, eu trabalho só o primeiro tempo, então você tá vendo como o mercado dá e tira? Lá naquele jogo que a gente comentou, do Galo contra o Fluminense, pô, perdeu um penal, não peguei o gol, podia ter pego no início do segundo tempo, olha aqui, ó. Podia ter tomado também no início do segundo tempo, né? Foi logo no comecinho. E aí o Leicester acabou conseguindo empatar, o Arsenal teve que fazer força lá no final. Esse foi muito mais surpresa para mim do que a complicação da equipe do City. Chelsea venceu o Brighton. Era um jogo que eu esperava ambas marcas, mas eu esperei que o Chelsea poderia se complicar um pouco mais até. Mas o Chelsea está bem treinado. Gosto dele. O time do Liverpool também esperava ambas marcas aqui. E esperava que o Liverpool poderia ter mais dificuldade, porque o Wolves é uma equipe chata. Só que a fase do Wolves é horrível, né? Historicamente, o Wolves é uma equipe chata, mas a fase do Wolverhampton é péssima. Para quem tem acompanhado, olha isso. Só resultado em vermelho aqui. Então, difícil era esperar uma vitória do Wolverhampton por aqui. Mas ainda conseguiu marcar um golzinho. Udinese e Inter, 3-2 para Inter. Também era um jogo que o favorito podia se complicar. A Udinese conseguiu segurar a Inter aqui no primeiro tempo, né? Conseguiu empatar, depois a Inter foi para cima. Então, dentro do esperado, eu acho que foi um jogo difícil para a Inter. Esse jogo do Genoa com a Juventus já foi um planejamento completamente errado que eu fiz. Eu achei que a Juventus teria muito mais dificuldade, porque a própria Inter já tinha se complicado por lá, se eu não me engano a Roma também. Não sei se a Roma foi uma das que se complicaram, mas a Juventus não se complicou em relação ao resultado. Agora você pergunta para mim, Theo, foi um massacre da Juventus? Foi um jogo de um time só? Eu não vi isso, tá? Eu achei a Juventus forte, agressiva, mas o Genoa ainda muito forte também na questão defensiva. Então, eu não me posicionei, tá bom? O que mais que eu tinha separado aqui? Leipzig e Augsburg. Aqui, finalmente, né? O Leipzig soltando os gols que a gente tanto esperava. Leipzig marcou, o Openda finalmente fez gol. Gosto demais dele. O Cesco também. Chesco, né? Chesco. Também fez gol. O principal jogador foi o Xavi Simons. E o Augsburg não teve, como é que eu vou dizer assim, hipótese
O Augsburg, na temporada passada, ele já ficou ameaçado ali até a 28ª rodada. Vamos ver se esse ano ele vai estar de novo na lista. Bayern de Munique e Leverkusen. O favorito poderia se complicar aqui devido à fase do adversário. Sim, se complicou, ambas marcas aconteceu de novo. Repetiu-se o empate do ano passado, tinha sido 2-2 no ano passado. E agora o Bayern tem que ficar de olho para saber como que ele vai agir em relação ao jogo da volta, né? Porque vai ter muito campeonato pela frente. Eu sei que o Bayern já tem 3 pontos na frente, mas o Leverkusen jogando dessa maneira, eu acredito que ele vai continuar disputando o título até o final. O Sassuolo em Barcelona foi 4-2 para o Sassuolo. Aqui eu me decepcionei. Aqui eu lembro que eu tinha comentado da possibilidade do Barcelona, da gente pegar uma cotação mais alta do Barcelona. O Barcelona jogar em Osasuna é sempre muito difícil, a torcida é muito chata, mas eu não esperava uma vitória do Osasuna, né? Isso me decepcionou. E olha que o Barcelona, ele não estava com jogadores tão reservas assim. Usou o Ferran Torres, usou o Paulo Vitor, usou outros jogadores, mas depois entrou em campo a galera e já era tarde demais, né? Mas foi um Barcelona que poupou. Isso me pegou de surpresa. Quando eu fiz o planejamento, eu não imaginava isso. Mas ainda assim, foi um planejamento de merda. A gente tá aqui para falar a verdade, né? Principalmente quando a gente fala de pré-jogo. Benfica e Gil Vicente. A única surpresa aqui foi o gol do Gil Vicente cedo, né? Que daria para ter tomado. Daria para ter tomado, tá? Ah, daria. Benfica tava melhor. Daria para ter tomado, tá? E é aquele tipo de gol que você toma e fica quieto. Faz parte. Ah, mas o meu método manda segurar depois de tomar. Show. Ah, meu método manda fechar depois de tomar. Show. Cada um tem sua metodologia. Mas que o Benfica era esperado de vencer aqui, é verdade. Era assim, tá? Aí no Brasileirão, o Palmeiras venceu a equipe do Galo por 2-1. É um confronto onde geralmente o Galo costuma complicar a vida do Palmeiras, né? A gente sabe disso. Olha só, o menos de 2,5 gols era presente, foi over. E foi um jogo com o Galo segurando o Palmeiras até os 86. O Palmeiras poderia ter escorregado ali e de novo não escorregou. O Palmeiras vem numa fase absurda de vitória. Se eu pegar aqui, ó, são quantas vitórias seguidas? 5. São 6 vitórias seguidas no Brasileirão. 6 vitórias seguidas. Depois do empate contra o Flamengo no Maracanã, foram 6 vitórias seguidas no Brasileirão. E isso, claro, vai colocando o Palmeiras cada vez mais perto. E para piorar a vida do Botafogo, o Botafogo se complicou contra o Grêmio. E na hora que eu fiz o planejamento, eu não sabia que o Botafogo iria levar esse jogo para o Mané Garrincha. Para o... Eu esqueci o nome que colocaram no estádio agora, mas é um lobby lá com alguma marca de banco. Mas eu não esperava que o Botafogo jogasse fora do Newton Santos. Mas foi um acordo, né? Que ele fez com o Grêmio. Como o Grêmio jogou fora por conta das enchentes no Sul, o Botafogo cumpriu também esse acordo de jogar fora. Porém, novamente se repete o filme do ano passado. O Botafogo jogou fora do Newton Santos, tomou do Grêmio. Agora, jogando fora do Newton Santos, o Botafogo não venceu o Grêmio. Olha que o Grêmio não vinha jogando bem. De novo, o Botafogo derrapa no Grêmio. A gente já viu esse filme, mas tudo bem. Agora sim, no dia 29, graças a Deus, dá para falar com o radar esportivo. Fica muito mais fácil, né? Porque eu não tenho memória infinita, meus amigos. Não dá. Vamos lá, ó. No dia 29, a gente falou de Roma e Venezia, às 10 horas da manhã. Deixa eu mudar aqui para o dia 29. Pronto. 10 horas da manhã, Roma e Venezia. Eu tinha colocado como... Cadê? Jogo para pelo menos... Jogo para vitória da Roma, não? Não. O que eu tinha sugerido aqui para Roma? Ah, possível ambas marcam. E foi. 2-1. Acho que é a única coisa que eu tinha falado do jogo, né? Acho que foi a única coisa que eu tinha comentado desse jogo. Também era um jogo para correção de preço, mas isso aqui é básico. E teve pelo menos 2 gols também aconteceu. Tá. Depois, 11 horas, Juventude e Bragantino. Também era um jogo que eu esperava ambas marcam, que também aconteceu. O jogo foi 1-1, né? Tá aqui, ó.
Bragantino marcando. Opa! Caiu minha imagem. Pera aí. Deixa eu ver como que eu faço pra voltar essa imagem. Não vai cair não, meu amigo. Volta aqui. Aí. O Bragantino marcando no finalzinho. Mais uma vez, o Juventude. Como é que eu vou dizer? Deixando de escapar ponto, né? Mas na maioria das vezes o Juventude deixava isso acontecer fora de casa. Dentro de casa era carrasco contra os adversários. Mas o Bragantino foi buscar. United e Tottenham. Eu me decepcionei aqui porque eu achei que era um jogo para pelo menos ambas marcam também. O jogo foi... Opa, cliquei no jogo errado. O jogo foi 3-0 para a equipe do Tottenham. Que fase do United. Que fase do United. Deixa eu ver como é que foi esse jogo no campo do gráfico. Olha isso. Que domínio do Tottenham. Ah, o United teve um jogador a menos. Bruno Fernandes tomou os 42, já perdia por 1-0. E aí foi só concretizar a vitória a equipe do Tottenham. Porto e Arouca. Aqui era uma possibilidade de trabalhar a favor do favorito, né? Porto não decepcionou. Venceu por 4-0. Napoli e Monza também era uma possibilidade de trabalhar a favor do favorito. Napoli venceu por 2-0. Atlético Goianiense e Fluminense. Eu lembro que era um jogo que eu esperava pelo menos 2 gols. Não aconteceu. Tá aqui, ó. O jogo foi 1-0. O Fluminense tomou no finalzinho. O Fluminense vai brigar contra o rebaixamento firme, hein? Também era um jogo que eu esperava ambas marcam aqui embaixo, ó. Cadê? Não. Não era. Eu só esperava 2 gols nesse jogo. Pelo menos foi o que eu tinha colocado aqui. Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza vinha de uma eliminação, né, pro Corinthians. Tinha que dar uma resposta. Acabou vencendo só por 1-0. Placar que ele vem repetindo há muito tempo. Eu esperava uma correção de preço aqui. Mas coloquei como ambas marcam também? Não, não coloquei não. Não coloquei não. Mas o Fortaleza tinha que dar uma resposta, né? Depois da eliminação. Do jeito que foi. Que não é só a eliminação, do jeito que foi. O Fortaleza jogou mal em casa e fora. E fora principalmente, né? São Paulo e Corinthians. Eu esperava um jogo mais over mesmo. Por conta do histórico que vinha acontecendo. De pelo menos mais do que 2 gols. O ambas marcam também aconteceu, né? São Paulo vencendo o Corinthians. Esse jogo também foi em Brasília, né? Não foi no Morumbis. Atlético de Madrid e Real Madrid era um favorito que poderia se complicar. Eu não lembro por que eu não coloquei. Acho que a odd do Real não estava tão baixa, né? Aí eu tinha colocado aqui para correção de preço. Mas também era um jogo para ambas marcam. Tinha colocado aqui embaixo, ó. E o Real Madrid saiu na frente, teve que sair do campo, teve um monte de confusão lá e depois o Atlético conseguiu empatar. Internacional e Vitória, para mim, era um jogo que o Inter poderia sofrer gol. Tô sempre olhando para cá. Que o Inter poderia sofrer gol também, né? Era um jogo para gols. E o Inter acabou vencendo de novo. Cara, eu sempre imaginei o Inter subindo na tabela, mas eu vou falar para vocês, a condição do Inter para brigar pelo G4 contra Flamengo e São Paulo, na minha opinião, ela é bem melhor. Ela é bem melhor, tá? Eu sei que talvez agora pelo fato de ter sido eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo, aliás, na Libertadores pelo Botafogo, o time do São Paulo ele tem um pouco mais de foco no brasileiro. Mas ainda assim, eu vejo o Inter um pouco mais preparado. Não sei se eu tô falando besteira. Bahia e Criciúma. O que eu coloquei aqui embaixo? Jogo pelo menos 2 gols. Decepção, né? Criciúma que tinha vencido o Grêmio, tinha feito um bom jogo até nos contra-ataques, não conseguiu marcar gol contra o Bahia. O Bahia precisava vencer de qualquer maneira, mas era um jogo que eu esperava pelo menos 2 gols. E eu lembro que eu também coloquei uma possibilidade aqui de ambas marcam que não aconteceu, tá? Cruzeiro e Vasco. Eu imaginava uma dupla chance do Cruzeiro aqui, talvez um empate anula do Cruzeiro, porque o Vasco tinha o jogo agora da ida na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas acabou que o Vasco conseguiu empatar, né? Então se fosse um empate anula teria sido anulado. A cotação do Cruzeiro estava relativamente justa, na minha opinião.
mas o Vasco conseguiu, mesmo desfocado, o Vasco conseguiu segurar o Cruzeiro. E com homem a menos também o Vasco, né? O cartão vermelho foi... já foi no final. Já foi no final. Não teve assim tanto impacto. Poderia ter ajudado um pouco o Vasco, o Cruzeiro, mas não teve tanto impacto. E para finalizar, o favorito podendo se complicar aqui, o Flamengo, que só foi marcar no final. Torcida gritando time sem vergonha. O Tite caiu depois desse jogo. O Gerson fez um bom gol de cabeça, passe do Wesley. Mas o Flamengo não jogou nada. Nada. Jogou bem defensivamente, mas ofensivamente não foi para uma cotação de 1,65. Quem trabalhou correção de preço nesse jogo não trabalhou mal. Tá? Não trabalhou mal, pelo contrário. Tivesse feito apostas em ambas marcam, eu nunca contabilizo isso aqui, tá? Mas se eu tivesse feito apostas em ambas marcam, sim. Supondo que fosse uma odd de 2, vai. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Teria ficado com 2 unidades. Mas nem todo dia tem pão quente. A gente vai pegar uma odd de 2 todo jogo. Se fosse fácil assim, tá todo mundo rico, né? Mas enfim. São só expectativas, né? Tanto é que o nome tá ali escrito ali. Possível ambas marcas. Né? Segunda-feira, dia 30, também conhecido como ontem. Tô gravando terça-feira à noite. Inclusive tem que jantar já que amanhã eu vou fazer exame de sangue. Cuidar de saúde agora é complicado, né? Mas vamos lá. No dia de segunda-feira, nós tínhamos uma grade fraquíssima. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Favorito podia se complicar o Guarani com o Avaí. Se complicou mesmo. Não ganhou. Favorito podia se complicar Vila Real Las Palmas. Não se complicou. Venceu relativamente tranquilo. E favorito podia se complicar e Bournemouth e Southampton. Aqui nos complicou foi mesmo, tá? Eu achei que a odd do Bournemouth era baixa e não foi nada. O Bournemouth jogou pra caramba, quer ver? Foi um cacete na equipe do Southampton. Aqui, ó. Primeiro tempo foi massacre. Eu não tinha colocado aqui não, mas ó. Mais um golito do Cristiano rumo aos 1000 gols. Fez o segundo gol do jogo aqui. E homenageou o pai dele, né? Acho que foi no dia do aniversário do pai dele. Meu amigo Hamilton Rodrigues estava narrando esse jogo. Um amigo meu, narrador. Prazer de ter a amizade do Hamilton Rodrigues. Pelo menos 2 gols. Parma e Cagliari. Sim. Correção de preço. Aqui nem tanto, né? Porque o Novo Horizontino estava muito bem contra a Ponte. A Ponte não viu a cor da bola no início. O Novo Horizontino depois acabou tomando um gol no final. Parma e Cagliari. Sim, né? Porque o Cagliari acabou vencendo o jogo, então teve sim correção de preço por aqui. Jogos complementares acabei depois colocando ele lá em cima em favorito para descomplicar. Possível ambas marcam nos dois, né? Aqui, ó, se tivesse pego com uma odd de 2, estaria feliz. Mas não sei se eu teria conseguido pegar. Mas foi um planejamento bom nessa segunda-feira. Acho que a única coisa ruim aqui na segunda foi esses dois favoritos aqui podendo se complicar, né? Mas como eles começaram relativamente bem, deixa eu ver, o Vila Real. Não, o Vila Real nem não começou tão bem assim. Então aqui pode ter rolado uma correção de preço. Essa cotação de 1,44, safada. Aqui não, ó. Aqui eu acho que o Bournemouth até poderia ter cogitado corrigir, mas depois ela travou. E o Bournemouth jogou bem. O Parma com o Cagliari já começou forçando a correção da odd do Parma, tá vendo? Então pra mim foi até um bom planejamento. Bom, a gente fica aqui, né? Porque hoje é terça-feira. Deixa eu eliminar aqui para não confundir. Nosso próximo encontro é na terça-feira que vem, no dia 8, antes da data FIFA. Fechou? E aí eu vou anotando na mão pra gente não perder, claro. Ó, por exemplo, de terça eu já tinha colocado. Vamos falar rapidinho de terça, né? Ó, favor do favorito, a Inter venceu por 4. Man City venceu por 4. Barcelona venceu por 5. Favorito podia se complicar. Stuttgart não venceu. Bayer Leverkusen marcou no final. Arsenal venceu tranquilo. Esse aqui foi o único que não se complicou de fato. Pelo menos 2 gols. Sim, 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 sim. Correção de preço. O Arsenal não. Acho que aqui poderia ter tido também no PSV com o Sport. Possível ambas marcam. Sim, não, sim, sim e não. Aqui teria ficado 0 a 0 se fosse um A de 2, né? 1, 0,
1, 2, 1. Não, eu teria ficado com unidade. Mas vamos falar desse dia de novo na terça-feira que vem, tá? É isso, meus amigos. Infelizmente, o Radar Esportivo não tem os links de mais do que 2 dias para trás. E isso fica difícil para poder conter na minha memória. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou anotando. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua semana. O que você encontrou de oportunidade. Principalmente o que mais te assustou, né? O que eu mais tenho tirado a informação são jogos que mais me assustam. Em relação à análise ruim que eu possa ter feito. Por que eu fiz essa análise ruim? Foi um resultado atípico ou foi algo que eu deixei passar? É isso que eu sempre tento melhorar na hora de adquirir informação. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia, por ser membro do canal, por apoiar meu conteúdo. E a gente se vê na semana que vem. Aproveita, tá? Essa última semana de data, antes da data FIFA. Porque depois, ó, meu Deus. Um abraço.